Tá bom. Obrigada, Alexandre. Então, essa sou eu. A minha formação inicial foi pediatria. Eu não tenho médicos na família, eu queria salvar vidas. Eu sou essa pessoa muito romântica, muito. Sempre quis salvar vidas das pessoas, e foi por isso que eu fui fazer pediatria, foi por isso que eu fui fazer medicina. E a pediatria ela entrou porque a criança não mente, a criança é honesta. Quando a gente faz o certo com a criança, ela muito rapidamente responde para a gente, e isso é muito real dentro da pediatria. Tem sempre uma figura de cuidado, geralmente a mãe, que você dá uma orientação e ela segue à risca. Diferente do adulto, que você manda parar de comer gordura, para, fazer exercício, ele vai dizer, não, doutora, fizemos tudo que a senhora mandou, e no final das contas, ele está te enganando, ou está achando que está te enganando, e está, na verdade, só se enganando. E aí, o cuidado paliativo, na verdade, eu fui para terapia intensiva, buscando essa salvar essas vidas. Lá pelas tantas, eu enveredei pelo mundo do home care, então eu comecei a fazer uns 10 anos atrás muito atendimento domiciliar, foi o que me apaixonou dentro da medicina. E aí eu fui fazendo essa transição através do atendimento domiciliar e ficou muito estampado, ficou muito natural para mim a necessidade do estudo dos cuidados paliativos, né? E aí, como a gente nunca deixa de estudar, o cuidado paliativo me trouxe as questões bioéticas, porque é muito comum a gente precisar lançar mão da bioética para a gente fazer um atendimento de muito grande qualidade dentro dos cuidados paliativos. Bom, a Alexandra já falou isso muito bem. Eu sempre ponho esse slide porque eu acho que a gente precisa estar sempre na mesma página. Então, a OMS define cuidado paliativo como uma abordagem multidisciplinar. Multidisciplinar porque tem que ter vários olhares. O médico sozinho não é capaz de fazer cuidado paliativo, só o fisioterapeuta, só o psicólogo, só assistente social, não. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, minimamente, mas que essa equipe seja interdisciplinar, que todos possam falar, que todos possam opinar, que possam trazer seus olhares de especialistas e que a gente possa discutir esses pacientes de forma bastante mais ampla do que, em geral, acontece. O que acontece normalmente é o médico vem, passa visita, tem o seu olhar, não discute com o enfermeiro, não discute com o fisioterapeuta, cada um traça a sua conduta e, lamentavelmente, o paciente volta a ser partilhado, ele é despedaçado, e esse olhar dentro do cuidado paliativo ele tem que ser recomposto, realinhado. E assim, sempre para doenças ou condições limitantes ou limitadoras da vida ou ameaçadoras, né? Dentro das esferas física, emocional, social, espiritual. Alexandre falou isso muito bem. Eventualmente, a gente não tem um sofrimento físico tão importante, mas tem um sofrimento social, emocional e espiritual que fazem a amplificação dos sintomas físicos, né? Eventualmente, eu já ouvi a fala de que eu estou passando por isso, doutora, só porque eu não fui um bom marido, eu não fui a mãe que eu queria ter sido para os meus filhos, eu estou pagando pelo que eu fiz nessa vida e agora eu estou com esse sofrimento, né? Então, fazer a reconciliação desses diversos olhares, desses diversos sofrimentos, é também fazer cuidado paliativo e o alívio e o controle desses sintomas todos. Essa atenção é dada de forma integral para pacientes e suas famílias. Isso é muito próprio do pediatra. O pediatra não trata só a criança, muitas das vezes a gente trata as famílias também. Isso é muito natural para o pediatra ter que contextualizar, cuidar dessa mãe ansiosa, desse pai que às vezes está muito angustiado diante de uma doença do filho, dos avós também, dos irmãos que
complementam essa família, e dentro do cuidado paliativo você não pode fazer o atendimento somente para o paciente. Eu costumo dizer que o paciente é o protagonista da novela, ele é o mais importante de todos, ele vai receber toda a atenção que a gente puder dar. Só que esse paciente, a doença está no corpo desse paciente, mas ele tem um sofrimento, que é um sofrimento que meio que contagia todos ao redor. Ele impacta todos ao redor, todos aqueles que são vinculados de alguma forma. E aí não só as famílias, mas também os cuidadores ou membros da equipe, eventualmente técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os fisioterapeutas, as pessoas muito relacionadas ao cuidado desses pacientes são duramente impactadas e dever nosso, dentro dos cuidados paliativos, cuidar também das equipes. Com foco na pediatria, segundo, de novo, a OMS, os cuidados paliativos pediátricos são um cuidado ativo e total do corpo, mente e espírito dessa criança, que envolvem também, evidentemente, dar apoio às famílias. Começam quando a doença sempre é diagnosticada. Quanto mais cedo entrar o cuidado paliativo, melhor o vínculo nós vamos fazer com esses pacientes. Não só com os pacientes, mas também com as famílias. O paciente é muito importante quando a gente está falando, por exemplo, de um adolescente. Às vezes, a criança adoece durante o período escolar e vai carregando essa doença até a adolescência, por exemplo, até a fase de adulto jovem. Então, ele tem toda uma formação, todo um florescer de uma vida em contexto de doença e tratamentos que são também limitadores. Né? Então, por que a gente precisa fazer ao diagnóstico o cuidado paliativo? Para que a gente estabeleça e discuta e invista muito fortemente na qualidade de vida, no controle de sintomas durante o tratamento das doenças, porque, eventualmente, o tratamento ele pode ser tanto ou mais impactante do que a própria doença ser superada. Os profissionais de saúde devem avaliar e aliviar o sofrimento físico, psicológico e social da criança. Segundo esse conceito, os cuidados paliativos e curativos, eles não são jamais excludentes, e sim, ou incompatíveis, mas sim complementares. Isso é muito importante, que a gente vai falar de abandono terapêutico, e é terrível quando existe um vínculo muito bem estabelecido entre a família e o paciente, e o médico que tem lá a terapia curativa, e ele, quando se vê limitado nessa terapia curativa, ele meio que se afasta do caso para deixar o cuidado paliativo tomar as rédeas da situação. Isso é muito ruim, isso tem uma sensação muito grande de abandono sentido por essas famílias. Eventualmente, é papel também do cuidado paliativo que a gente cuide desse médico, que a gente faça esse médico entender que há necessidade dele se manter no caso, e que ele seja também cuidado, porque muitas das vezes esse médico não está preparado para esse médico ou qualquer profissional da saúde, tá, gente? Mas muitas das vezes o profissional não está preparado para vivenciar a perda desse paciente no sentido da terapia curativa, né? Então, esse sofrimento também tem que ser cuidado pelo olhar do paliativista. Então, cuidados paliativos têm alguns princípios, como melhorar a qualidade de vida, o alívio de dor ou qualquer outro sofrimento. E aí a gente fala muito de dor total, né? A dor total são os sintomas desagradáveis e num contexto muito mais amplo, né? Então, não é mais só morfina, antiemético, sedativo para acalmar, não é assim tão simples, não tem receita de bolo, cada paciente cada doença em cada paciente é uma doença.
Eu costumo dizer assim que eu ouço isso muito de vários colegas dizendo assim, ele é um encefalopata, ele é uma paralisia cerebral. Não, ele é o João, portador de paralisia cerebral, que é filho da Dona Maria com seu José, que tem uma condição social, que moram naquela localidade, naquela comunidade, e esse João, ele tem uma biografia que é estabelecida através desse contexto, não só físico, que ele tem, ele de fato é portador de uma paralisia cerebral, mas ele está inserido num contexto que traz essa biografia. E essa biografia ela não pode ser perdida quando a gente fala do João. Então, assim, eu não venho tratar a paralisia cerebral do João, eu venho tratar o João chega na frente. É ele o meu objetivo de cuidado. Eu costumo dizer, toda minha primeira abordagem, toda minha primeira consulta, ela acontece da seguinte forma. Eu vou abrir aqui para vocês, para eu ver as carinhas. Obrigada, porque vocês abriram as câmeras, que legal. Eu costumo dizer, minha primeira abordagem, né? Bom, essa vai ser uma consulta longa, eu preciso muito sentir vocês. Então, é sempre assim, olho no olho, olhando, né, e percebendo expressão facial, a forma de comunicação não verbal, a disponibilidade desse paciente e dessa família. Então, eu venho e pergunto, então, me digam o que é, quem é o João? O que me traz aqui para cuidar de vocês? Aí vem aquela lista de doenças ou de condições que o João tem. O João já internou 30 vezes por pneumonia broncoaspirativa, até que dessa vez ele internou, ficou entubado 30 dias, fez uma traqueostomia. Aí o médico disse que tinha que fazer gastrostomia, senão ele não ia receber alta, senão ele ia morrer. E aí, por isso, ele está aqui com a gente, dependente da traqueostomia, da gastrostomia, e com ventilação mecânica, e nananana. Então, geralmente é 1 hora para essa anamnese, e, na verdade, eu tinha perguntado quem era o João. E é muito raro eu ouvir que o João tem 6 anos, é irmão da Maria, ele foi à escola até que o acidente aconteceu, ou a doença chegou, e ele tem amigos, e ele tem um pet, ele tem um cachorrinho que não sai de cima dele, e etc. Então, também tem esse... né? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente aprende. E isso é uma tônica para mim muito importante. Quanto mais eu trabalho, mais eu percebo que a gente também tem essa função de ensinar à sociedade, ensinar que o cuidado, né, da saúde, ele tem que perpassar o atendimento e o conhecimento desse ser humano na nossa frente. A medicina ficou, e aí a medicina, né, nesse contexto da saúde, né? Todos nós profissionais da saúde estamos com as escolas muito voltadas para as doenças, esquecendo dos indivíduos. Então, esse conceito de dor total para o paliativista, ele é muito claro e ele é muito necessário. Então, a gente integra os aspectos psicológicos e espirituais do paciente, não acelera e nem adia a morte, né? Não acelerar a morte é até proibido no Brasil, a gente não faz isso, de forma alguma, e apesar de alguns pacientes solicitarem. Então, assim, alguns adolescentes conseguem verbalizar isso em algumas consultas: não aguento mais, eu não quero mais viver, se for para viver dessa forma, não me serve. Então, é muito difícil a gente atender esse adolescente em todas as demandas, a gente realmente não pode. O que a gente faz? Acolhe esse sofrimento e tenta trazer o máximo de qualidade de vida, o máximo, e eu aí vou inverter o termo, porque eu acho que ele é mais claro, o máximo de vida de qualidade. Essa vida tem que ser plena a cada dia, a cada momento. E aí a gente também nunca deve adiar a morte. Adiar nem pensar.
Adiar a morte vai, nesse contexto de cuidados paliativos, seria talvez prolongar o sofrimento com grande dificuldade de ser aliviado, de ser atendido. A abordagem sempre tem que ser multiprofissional. Nós somos múltiplos, somos seres individuais, cada um com seu olhar. E esses olhares todos juntos, a gente consegue fazer um atendimento de maior qualidade, de maior profundidade para esses pacientes, não só durante a trajetória da doença, mas para depois, sabendo que e imaginando que nós somos grandes proporcionadores, vamos dizer assim, de vínculo, a gente cria vínculo, esse vínculo ele é necessário para que a gente possa fazer um atendimento de qualidade. E sem esse vínculo, a gente não consegue fazer todo o atendimento. E a partir da morte, é necessário o cuidado dessas famílias também. Afinal de contas, a gente criou esse vínculo, a gente disse que estaria ali para cuidar deles também. Então, a morte não é o final desse atendimento, desse cuidado. Afirmar a vida, evidentemente, sempre, e considerar a morte como um processo natural. Uma comparação que eu sempre faço é: a morte não é o contrário da vida. A morte talvez seja o contrário do nascimento. No nascimento, a gente tem o primeiro suspiro, o pulmão enche de ar. Na morte, a gente dá o último suspiro e a gente se despede da vida. Tudo que tem entre o nascimento e a morte, o nascimento é considerado absolutamente natural, por que a morte não seria? Então, tudo que tem entre o nascimento e a morte, a gente considera a vida. E a vida é desde o primeiro suspiro até o próximo, até o último. Então, é um processo natural. Basta apenas que a gente ensine as pessoas a perceberem isso, né? Porque a gente hoje em dia não tem mais essa capacidade de enxergar a morte como natural. Aquela frase feita tão comum, não, a morte é a única coisa que a gente tem certeza, né? Todo mundo sabe que vai morrer um dia. Isso é de um lugar comum, tão vazio, que a gente não se dá conta. Essa certeza, ela não é falada, ela não é vivenciada, ela não é sentida. A gente está vivo o tempo todo, a gente está postando no Facebook todos os nossos sucessos e a gente não consegue lidar com o fracasso. E enxergar a morte como não natural, como fracasso, talvez seja um dos maiores desafios para os paliativistas. Oferecer sistema de suporte para essas famílias na trajetória dessa doença. O que fazer para a gente ter uma vida de qualidade, uma vida bem integrada, uma vida plena durante todo o processo de tratamento e depois, quando essa morte vier, também no luto. Como lidar com o luto? Como lidar com os múltiplos cenários de luto? Luto não é um momento, o luto é um processo, e ele acontece muitas vezes durante a trajetória de doença, do adoecimento, né? É o luto do diagnóstico, o luto das diversas perdas, ele não consegue mais ir para a escola, ele antes comia sozinho, agora ele já não consegue, ele agora fez uma nova pneumonia por broncoaspiração, apesar de tudo que eu fiz. Então, são muitos lutos, são muitas perdas que esses pacientes vão experimentando e suas famílias também. E esse tratamento, esse cuidado, ele tem que ter luz sobre esses lutos. Evidentemente, o pior deles, ou talvez o mais importante deles, seja o luto da morte. E para esse luto, a gente também tem que estar muito presente. Oferecer sistema de suporte para a vida plena e ativa, evidentemente, e deve ser iniciado o mais precocemente possível para que a gente não seja bombeiro. A gente não está apagando incêndio. A gente pode planejar objetivo de cuidado, controle de sintoma, cuidado, né? Planejar como fazer para proporcionar essa vida plena e de qualidade. Então, agora uma parte um pouco mais técnica.
são as condições que são elegíveis para cuidados paliativos, né? Então, são as condições, por exemplo, para as quais existe a cura, ela é possível, mas ela pode falhar eventualmente. Então, um câncer avançado ou de mau prognóstico, cardiopatias congênitas ou adquiridas que sejam muito complexas, anormalidades complexas também ou graves de vias aéreas, falência de órgãos com potencial transplante. Né? Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que o transplante ele não é curativo. A gente muda de condição de um paciente com uma falência de algum órgão, um fígado, um rim, alguma coisa assim, um pulmão, para uma condição de transplantado. Então, ele é um paciente que vai ser acompanhado cronicamente, ele apenas muda de condição. Condições que requerem tratamento complexo e prolongado, o HIV, por exemplo, a fibrose cística, que é extremamente limitante para a vida desses pacientes. São pacientes que internam demais, são pacientes que sofrem de dispneia, de falta de ar, a sensação de falta de ar com muita frequência e durante períodos muito prolongados. A anemia falciforme, o Rio de Janeiro, o Hemorrio, sabe tão bem disso, né? Vocês podem falar muito melhor do que eu sobre a anemia falciforme. A anemia falciforme é muito prevalente no Rio, e a anemia falciforme, ela é condição de... É uma condição que proporciona grande dor nesses pacientes. São pacientes que são acostumados a conviver com dor muitas vezes e durante muitos anos na vida. Então, cuidado paliativo tem que entrar para esses pacientes logo, o mais cedo possível, para que a gente estabeleça uma comunicação em relação à quantidade de dor. Eu tive uma paciente que não era falciforme, ela não tinha anemia falciforme, ela teve uma meningoencefalite, teve amputados os 4 membros e ela tinha uma dor neuropática. E ela não conseguia, ela era adolescente, e ela tinha uma dor nível 7, 8 no normal. E ela se balançava o tempo todo ela se balançava. Eu falava, por que você se balança tanto? Ela falou, doutora, só para distrair da dor. Então, era como se fosse o tratamento não farmacológico que ela se impunha para ser tratada, ela por ela própria. E aí, um dia, eu cheguei no quarto, ela já com morfina, com muita medicação para controle de dor, e ela se balançando. E eu falei assim, vem cá, como é que está o seu nível de dor? Ela falou, eu estou bem, eu não estou sentindo dor. E você está se balançando por quê? E foi aí que a gente começou a ensinar para ela como verbalizar, como quantificar o nível de dor. Então, nós, paliativistas, temos um dever de ensinar o paciente a validar o sintoma que ele está sofrendo naquele momento e pedir ajuda, pedir um tratamento que seja compatível com o sofrimento dele. Não está bom ainda. Eu preciso de melhora. Eu não consigo fazer as minhas atividades que eu preciso, né? Que eu quero fazer. Eu preciso de uma vida de maior qualidade. É agora, é hoje. Ele tem que poder dizer. E a gente tem que validar. A gente tem que validar. Como profissional de saúde, a gente tem que validar. Essa mesma menina, quando ela aprendeu a dizer sobre a dor dela, ela sinalizou para mim assim, doutora, o enfermeiro da noite esteve aqui e ele falou assim para mim, quando eu pedi o resgate de morfina, ele disse para mim que era para eu me acostumar, para eu aguentar mais um pouquinho, porque senão em algum momento a morfina ia parar de fazer efeito. E aí eu expliquei para ele que não, que a senhora já tinha me dito que não era assim que eu tinha que fazer, que eu podia ter o resgate de morfina e que no dia seguinte a senhora ia vir para a gente traçar novas estratégias. É isso, é ensinar a criança e o adolescente a dar conta do próprio corpo. Eles podem, eles são capazes e a gente precisa validar isso.
Outros exemplos, epidermólise bolhosa grave, são crianças que sofrem dores incríveis durante muito tempo da vida, insuficiência renal crônica, que eventualmente vai precisar de diálise, insuficiência renal, respiratória crônica e grave, doenças neuromusculares, né? O Alexandre falou do paciente de ELA. A gente tem as nossas particularidades em pediatria, com doenças neuromusculares que evoluem exatamente igual à esclerose lateral amiotrófica. São pacientes que vão perdendo sua capacidade de se mover, perdendo a sua capacidade de comunicação, e aí nessa hora é muito importante, mas é também muito gostoso de trazer a família como membro da equipe. É muito legal quando a gente humildemente se coloca à disposição da família. Veja, eu sou médica, eu tenho um conhecimento técnico a respeito da doença do seu filho, mas você é especialista nele. É você que vai dizer para mim o que ele está passando. Você é a porta-voz do seu filho. Essa validação e esse buscar da mãe, do pai ou da própria cuidadora, eventualmente, trazer essa pessoa que está ali ao lado desse paciente para membro da equipe é de um valor inestimável. Doenças neuromusculares e o transplante, então, de órgãos sólidos ou medula óssea, né? Não é fácil passar por transplante, são internações muito complicadas, com muitos altos e baixos e muito risco de vida. Então, na hora que a gente indica transplante para esses pacientes, evidentemente já deveria ter o atendimento de cuidado paliativo, se não houve até agora, é a hora da gente entrar, né? Condições em que o tratamento é apenas paliativo, desde o seu diagnóstico. Então, as doenças metabólicas progressivas, quando a gente tem um prognóstico que a gente enxerga lá no final do túnel como isso vai se desenvolver, como essa doença vai evoluir, é nosso dever antecipar. Quando a gente fala de comunicação, que nós devemos ser grandes comunicadores, usando a frase do Alexandre, é verdade. É verdade, a gente tem que dar conta de um esclarecimento, a gente tem que deixar de ser informativo. O profissional de saúde, ele é basicamente informativo, e a gente peca muito por isso. A gente tem que ser esclarecedor. Eu tive um paciente, ele era AME tipo 0, ou seja, é uma doença neuromuscular progressiva, incompatível com a vida em diversos centros de saúde do mundo inteiro. Ele teria recebido cuidado paliativo exclusivo, ele não teria feito o que fez, né? Sofrido o que sofreu. Esse paciente, e aí esse pai, é o pai que tem essa fala, é uma fala brilhante que eu vou usar, e falei isso para esse pai, eu vou usar isso para aula para o resto da minha vida. Ele diz assim para mim, doutora, eu cheguei muitos anos depois, esse menino tinha 4 anos de idade já, e vejam, ele era incompatível com a vida desde o nascimento. Então, ele chega para mim em home care, com um pedido da família para fazer uma extubação paliativa. Ele era traqueostomizado, gastrostomizado, e ele era ligado a BIPAP contínuo. Ele tinha inúmeros atendimentos da equipe multidisciplinar, e a família observava nele um grande sofrimento. Cada terapia que ele passava ao longo do dia, todos os dias da semana, eram para ele motivo de grande sofrimento. E foi aí que eu cheguei, foi nesse contexto. E durante a primeira consulta, quem é o seu filho? Quem são vocês? Me contem sobre vocês. Bom, esse pai diz para mim assim, doutora, lá no hospital, quando ele era apenas um recém-nascido, e ele, quando conseguiu fazer o diagnóstico, lá pelos 25 dias de vida, então, recém-nascido, por definição, o médico lá do CTI, ele estava entubado e disse assim para mim,
ou você faz a traqueostomia, ou o seu filho vai morrer. Doutora, isso para mim... E aí ele fala assim, o senhor escolhe. Doutora, qual é o pai que não escolheria entre traqueostomia e salvar a vida do filho? Isso não é escolha. Qualquer pai escolheria salvar a vida do filho, se era isso que era necessário. Só que o médico nunca disse para mim o que é que custava ter uma traqueostomia. Que tipo de vida meu filho ia ter diante de uma vida com traqueostomia. Hoje, aí 4 anos depois, hoje eu sei que eu não tive escolha. Porque entre a tráqueo e salvar a vida do meu filho, era salvar a vida do filho. Se eu tivesse sabendo que tipo de vida ele teria diante da presença da traqueostomia, eu teria escolhido tudo diferente. Então, a gente não pode ser informativo. Ou tem tráqueo ou não tem. A tráqueo é um caninho que vai ajudar a respirar, é um caninho que vai ajudar a aspirar. Isso não é exatamente toda a informação que a gente tem que dar para o paciente. O esclarecimento é a condição primeira para que a gente possa tornar essa família autônoma, ou esse paciente autônomo para a tomada de decisão adequada. Peraí que eu estava olhando para a carinha de vocês. Eu estou dizendo, é muito importante para mim. Então, algumas anomalias cromossômicas, tipo trissomia do 13 e do 18. Eu tenho uma paciente em home care sendo reabilitada com uma trissomia do 18. Então, quando você diz que é apenas paliativo, parece pequeno, parece deixar de lado a terapia curativa, não. A gente tem sim, a gente pode sim falar de reabilitação, porque a trajetória entre o diagnóstico até o final dessa vida, ela pode ser muito longa. E por que não reabilitar um paciente com uma normalidade cromossômica tão grave? E por que não oferecer para essa paciente uma qualidade de vida até que ela possa ir para a escola, até que ela possa se sentar melhor, controle de tronco, controle de deglutição e o que mais ela puder aprender ao longo dessa vida. Por exemplo, também algumas formas graves de osteogênese imperfeita. Condições que são incapacitantes não progressivas. Então, paralisia cerebral, carro-chefe, e aí você pode ter muitos cenários para paralisia cerebral, alguns que são acidentes, outros que são infecções, outros que são durante a prematuridade, paciente que fica internado em CTI, que sofre anóxia, muitas vezes, a prematuridade extrema, e não só pensando no dano neurológico, mas no dano pulmonar, eventualmente cardiopatia associadas, sequela de NEC, por exemplo, né, necrose intestinal que esses prematuros sofrem. Então, a sequela neurológica... A sequela neurológica diante de infecções, anóxia, o trauma, né? A gente tem muitos pacientes com paralisia cerebral devido a afogamento ou quase afogamento. Então, é um alerta, as crianças não se afogam em piscina, as crianças se afogam em vaso sanitário, balde, piscininha, aquela piscininha de bebê. É só 1 minuto, doutora, foi só 1 minuto. E não precisa 1 minuto inteiro. Às vezes, alguns segundos já são suficientes para a gente tornar uma criança absolutamente saudável em paciente de cuidado paliativo exclusivo, por exemplo. Então, e malformações, evidentemente, cérebro-espinhais muito graves. E aí não tem como falar de cuidado paliativo, essa é a minha nova cachaça. Né? Eu sou uma cachaceira de cuidados paliativos e agora também de bioética. Como fazer para essas crianças terem voz? Como fazer para essas famílias terem voz? Como dar conta dos desejos, anseios, valores desses pacientes e suas famílias diante de um contexto bioético?
porque há muita discussão. Dentro dessas equipes, com esses múltiplos olhares, a gente tem que dar conta de muitas biografias diferentes. Quando a gente fala que somos seres individuais, somos sim, e cada um de nós traz uma biografia. Cada um de nós traz um valor. É importante que o paliativista se dispa de valores próprios, para que a gente dê conta de validar esse valor do outro. Esse outro que está na minha frente, ele tem que ser validado, ele tem uma vida que é dele, e nós somos os garantidores desses valores. Então, de novo, a gente não faz cuidado paliativo sem trazer a autonomia desses sujeitos, a gente não faz cuidado paliativo sem, durante uma comunicação, há o esclarecimento para que a tomada de decisão seja autônoma. Se for autônoma, é do próprio paciente. Se o paciente for incapaz de verbalizar por si os seus desejos e valores, a gente vai trazer outros princípios. Então, a bioética em cuidados paliativos pediátricos, a gente vai se referir muito à bioética principialista, que a gente trata quatro princípios que são os norteadores da discussão bioética. Então, a autonomia, quando a gente valida as preferências do paciente e de sua família. A autonomia é quando um indivíduo tem capacidade de autogovernar e de decidir por si próprio. Ela tem que ser consensual entre paciente, família e equipe. A gente saiu de uma medicina totalmente paternalista, quando eu sou a tomadora de decisão, sou eu que sei o que é bom para você, e aí, seu paciente, senhor paciente, você ouça o que eu estou te dizendo, só eu sei o que é importante para você. A gente saiu dessa medicina absolutamente paternalista e caiu para uma medicina onde a autonomia do médico e do profissional de saúde perde e murcha de valor completamente, né? Então, o paciente diz o que quer e o que não quer fazer, isso também não é correto. O profissional também vai acabar num sofrimento importante se ele se não puder dividir com o paciente as melhores tomadas de decisão. Então, a gente vem para uma autonomia compartilhada. A decisão deve ser compartilhada entre o melhor tratamento para esse paciente e os objetivos que esse paciente pode, e aí paciente e família, podem verbalizar como necessários. Quando o paciente não tem capacidade de dizer por si próprio, a gente vai trabalhar em cima da beneficência. A beneficência são as indicações médicas. Eu indico para você a melhor forma de agir, né? É a obrigação moral que nós temos de agir em benefício do outro. Por que está essa imagem aqui? Essa é uma imagem bíblica. Eu estou até com vergonhinha, o Bruno está aqui na sala, né? Que é o capelão mais querido do meu coração. O meu coração é todo dele. E aí, de novo, tietando total. Essa imagem é porque essa história é a história do rei Salomão, que diante dele tem duas mulheres que se dizem mãe de um bebê. E aí, diante daquele conflito, cada uma das duas dizendo, não, esse filho é meu, esse bebê é meu, esse bebê é meu, e ele não tinha outra forma de tomar a decisão de quem era aquela criança, ele diz assim, sabiamente, partam a criança no meio. É simples, metade para cada uma vai ter a sua parte. E aí a mãe cai de joelhos, pede, pelo amor de Deus, dê a criança para outra, mas salva a vida do meu filho. Nesse momento, ele soube, muito sabiamente, ele soube quem era a verdadeira mãe. As mães nem sempre são capazes dessa tomada de decisão. Às vezes é muito complicado para a mãe lidar com a perda do filho diante de uma interrupção de tratamento, diante de não iniciar um tratamento que vai causar
mais malefício do que benefício. É muito importante o nosso papel no acolhimento desse sofrimento dessa mãe, desse familiar, desse pai, de uma madrinha, de uma avó, diante desse sofrimento, né? O acolhimento disso e o trabalho que tem que ser incessante, demonstrando que a perda existe, que o sofrimento da perda ele existe, mas a gente, diante do amor, diante do cuidado e diante da melhor tomada de decisão, a gente vai estar cuidando dessa vida que, de uma forma ou outra, vai terminar. Né? Então, a não maleficência, a beneficência entra muito nessa indicação, né? De fazer e agir em benefício do outro. A não maleficência ela é o princípio primeiro, né? Não causar dano, não prejudicar. Se a gente institui um tratamento que a gente perceba que o prejuízo é maior que o benefício, é nosso dever de suspender esse tratamento. A gente vai comunicar à família, veja, tivemos aqui uma perspectiva de trazer um tratamento para o seu filho, para a sua filha, mas a gente está entendendo que esse tratamento ele não conseguiu alcançar o objetivo que nós queríamos e ele, ao contrário, está fazendo mais dano, está trazendo muito mais prejuízo dessa vida. E a gente vai suspender. A gente tem essa liberdade de ação e a gente deve usar dessa liberdade de ação em prol do paciente. E a justiça são os fatores contextuais. Não quer dizer só dinheiro, não quer dizer só judicialização. A justiça dentro da bioética, ela é sim a tomada de decisão do profissional de saúde, muito no contexto de alocação justa de recursos. Os recursos financeiros, os recursos de tratamento, só você pensar aí na vacina para o Covid. Tem vacina para todo mundo? Ah, não tem. Então, a gente prioriza os grupos mais importantes, os grupos que vão sofrer mais se não forem vacinados logo. E o recurso vacina, ele é limitado, essa é a nossa realidade. O recurso financeiro do Estado, o recurso financeiro do plano de saúde, ele é limitado. Isso é um fato. E a gente pode olhar isso de forma objetiva, não é feio falar de dinheiro. É importante, porque aí a gente vai fazer a alocação justa desses recursos. Mas é importante a gente saber que a gente jamais deve discriminar qualquer paciente com com a desculpa, entre aspas, de alocação justa de recursos. Então, a gente tem que oferecer a saúde, o acesso à saúde, o acesso a cuidados paliativos de uma forma universal. Então, as políticas administrativas de saúde, custo, estado socioeconômico e conflitos entre as equipes têm que ser vistos dentro desse painel da justiça. Ah, saiu ao contrário. Deixa eu abrir todos, então. Então, o princípio ético preponderante para cuidados paliativos e a discussão bioética dentro dos cuidados paliativos pediátricos, o princípio bioético preponderante é sim a beneficência, porque a maior parte dos pacientes nossos serão o que a gente chama de autonomia substituída ou substituta, ou então tomada de decisão por substituto, que são os pais, né? Que são os representantes naturais, são os representantes legais naturais. Então, ele é sempre por substituto. O paciente, o adolescente, a partir dos 14 anos, a gente pode validar a voz dele, mas ele, de fato, e aí trazer a família nessa discussão, então, resolver qualquer conflito que possa haver entre o valor desse paciente com o valor da família,
A gente vai trazer essa discussão, a gente vai tentar que essa decisão entre os dois, né, esses dois membros, seja a melhor possível, porque pensando no atendimento do luto mais tarde, essa família tem que ser cuidada hoje, né? Então, validar a voz do paciente e cuidar dessa família, a gente tem que equilibrar o nosso atendimento. Esses pais, desculpa, será que eles são preparados para suportar a perda do filho? Então, por isso que é tão rápido e tão necessário que o cuidado paliativo entre muito rapidamente no contexto do diagnóstico e do processo de adoecimento. A obstinação terapêutica, será que a terapêutica que eu estou implementando hoje é para salvar a vida, para mantê-lo vivo a qualquer custo, ou, na verdade, né, pensando em obstinação, a gente vai estar incorrendo na distanásia, ou seja, eu estou esgarçando essa corda, eu estou esgarçando essa vida às custas de sofrimento desse paciente, isso, por definição, é distanásia. E aí o outro termo que a gente usa muito é obstinação terapêutica, em contrapartida à ortotanásia e à proporcionalidade terapêutica. Qual é, e aí eu sempre pergunto, né? Quando eu faço essa pergunta, fica tudo muito claro para essas famílias. Qual é o objetivo desse procedimento? Qual é o objetivo de eu colher esse exame? Às vezes não é nada demais, doutor, é só um exame de sangue. Muito bem. O que eu espero encontrar nesse exame e qual vai ser a tomada de decisão diante do resultado desse exame? Qual é o objetivo de fazer essa terapêutica e o que eu espero conseguir com essa terapêutica? Diante dessa resposta, em geral, todas as pessoas conseguem entender, todas não, tá? Mas muitas das pessoas conseguem entender que provavelmente a gente estaria incorrendo em distanásia ao invés de ortotanásia. Então, não é só mais um exame de sangue, não é só mais uma sedação para fazer uma ressonância, não é só mais um procedimento cirúrgico. Qual é o objetivo desse procedimento? Qualquer ele que seja. Se nada ficar para essa fala minha hoje, essa pergunta, se ficar na cabecinha de vocês, qual é o objetivo do que nós estamos fazendo agora, e comunicação, eu vou sair muito feliz. É só isso que eu preciso. Comunicação e proporcionalidade terapêutica. A proporcionalidade terapêutica, ela se encontra na resposta dessa pergunta. Qual é o objetivo desse procedimento? A decisão compartilhada. Então, a decisão compartilhada, ela só é verdadeira se a gente oferecer para esse paciente esclarecimento. Senão, você não está. Se você estiver fazendo só informação nua e crua, descendo goela abaixo, você não está você não está oferecendo uma decisão autônoma, você está só ameaçando o paciente com uma informação que ele não dá conta de ouvir ou minimamente elaborar. Dificuldades dos pediatras e neonatologistas em diagnóstico, né? Em prognóstico, o diagnóstico nem tanto, mas o prognóstico. A criança, eu sempre falo, é um organismo novo, ele está pronto para uma vida inteira, mas ela tem uma condição que limita, só que todo o resto funciona, e funciona, é uma mecânica muito nova, e ele dá conta. E ele dá conta, lamentavelmente, às custas de muitas intervenções que nós somos capazes de fazer em terapia intensiva e neonatologia. Então, são os famosos Highlanders, são os famosos guerreiros, são as famosas vitórias, né? São todos esses sucessos que a gente compartilha, que no final do dia a gente tem que botar a cabeça no travesseiro e nos perguntar o que eu estou fazendo, qual é o objetivo de tudo que eu fiz no meu dia hoje. Comunicação. Sem comunicação, a gente não faz medicina, a gente não faz cuidado de saúde, a gente não faz cuidado paliativo, a gente não faz, provavelmente, nada que um ser humano é capaz de fazer.
Se a gente não se comunica, a gente não tem uma vida plena para tudo que a gente é capaz de fazer como ser humano. E as diretivas antecipadas de vontade. Então, através do bom esclarecimento, através da decisão compartilhada, através da comunicação bem feita, a gente consegue estabelecer as diretivas antecipadas de vontade, que são nada mais, nada menos do que a validação de todos os desejos, de todas as demandas, de todos os objetivos de cuidados, mas, acima de tudo, de todos os valores que essas famílias e esses pacientes vão ser capazes de dar conta, né? De botar para fora, de verbalizar. Então, comunicação. Aí eu vou abrir aqui a minha telinha para olhar para vocês de novo. Comunicação. A gente deve informar. Vocês podem fazer assim para não. E eu adoro saber de vocês a resposta que vocês imaginam. Todo paciente tem que saber tudo sobre sua doença? Podem falar. Não, sim. Tem gente pensando sim. Alguém fez assim, olha, mais ou menos. Patrício fez assim, mais ou menos. Mais ou menos, para sim. O Patrício está na dúvida. Mais ou menos, mais para sim. Ah, não, o dele é sim. Tá bom. Então tá. Então sim, não e talvez, né? Gente, todo paciente e familiar tem direito de saber o que acontece com o seu familiar ou com o seu próprio corpo, né? Ele tem direito de saber da doença, ele tem que saber o diagnóstico, o prognóstico, qual o tratamento que ele vai sofrer. Mas a gente nunca deve falar goela abaixo, né? Durante muitos e muitos anos, a gente vivenciou a medicina que não contava nada. Não, se a gente contar para o paciente, ele vai deprimir e vai morrer mais rápido. Se a gente não contar, a gente tem uma quebra de confiança absurda. Mas antes da quebra de confiança, houve esse momento da medicina que disse que todo paciente tem que saber, e isso em alguns países ainda hoje em dia, menos latinos como nós somos, eles dizem de forma nua e crua: veja, você tem um câncer, ele tem uma chance, uma expectativa de vida de tantos anos, se você fizer o tratamento, se você não fizer o tratamento, você tem tantos meses, você vai morrer assim, vai morrer assado. Se não responder o primeiro protocolo, vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro, etc. Provavelmente o paciente não vai ouvir nada do que você falou depois da palavra câncer. Existe um momento ideal, né? Existe uma forma ideal de comunicar. Nem todos nós somos especialistas em comunicação. A gente aprende a comunicar. A gente aprende, alguns de nós nascem sabendo, tem pessoas que têm o dom da comunicação, e para todas as outras, isso não é vergonha nenhuma, né? A gente pode aprender. Né? Tem tanta coisa que a gente não nasce sabendo e a gente se empenha, a gente vai, corre atrás, vai, chega na frente e a gente se empenha de aprender. Comunicação é a arte, é a ferramenta mais necessária que a gente precisa utilizar para fazer cuidado paliativo bem feito, né? E aí, para a comunicação de mais notícias, ela é indispensável. Então, devemos informar sempre, mas sempre que o paciente estiver preparado, sempre que a família estiver preparada. Eu tive um paciente de 10 anos de idade, ele tinha um linfoma muito ruim ao diagnóstico. Esse paciente internou no CTI, ele não tinha diagnóstico ainda, ele internou no CTI para investigação, ele veio trazido de outra unidade que não tinha condições de fazer diagnóstico, veio transferido para a gente. E aí, depois da internação do CTI, já com um diagnóstico que ele ainda não conhecia, ele sabia que tinha um problema no sangue, a mãe já sabia do diagnóstico, a mãe uma fisioterapeuta.
E ela assim, patinando, sem saber como contar para o filho. E ele vira para mim e fala assim: doutora, eu quero saber se eu vou morrer. 10 anos de idade, fico arrepiada até hoje, só de lembrar dele. Só de lembrar dele. Luciana, Então, esse paciente me pergunta se ele vai morrer. E aí, como responder, né? A mãe estava do lado, eu estava com a psicóloga do lado, e foi muito gostoso, assim, esse atendimento, porque o paciente que pergunta, ele já se preparou para saber, né? Então, ele já elaborou toda a dificuldade, tudo que ele precisa para que ele receba aquele diagnóstico, aquela resposta. E a resposta tem que ser honesta. Ela tem que ser honesta o máximo possível. Então, devemos informar sim quando o paciente estiver preparado, quando ele perguntar, ele está dizendo para você que já se preparou, quando ele estiver preparado, aonde, no lugar calmo, tranquilo, que você tenha muita disponibilidade para responder todas as perguntas que vierem a partir do nome do diagnóstico, para quem? Inicialmente para o representante legal, provavelmente ele vai ser a pessoa mais indicada a ouvir, mas para o paciente, sempre que ele perguntar, como? Através de linguagem corporal, a linguagem não verbal, como você se apresenta, como você olha, como você se expressa. A linguagem lúdica dentro da pediatria ela é indispensável, muitas das vezes, e a linguagem verbal é falar mesmo, é trazer texto, trazer literatura para o paciente. Entendendo que esse paciente ele tem um discernimento cognitivo e emocional muitas vezes muito variável ao longo dos anos. Então, os pediatras paliativistas também eles podem acompanhar o desenvolvimento cognitivo desse paciente através do tempo de adoecimento. Então, aqui tem alguns exemplos das inúmeras literaturas que a gente lança a mão para a pediatria. Eu tinha o cerco do silêncio, então a criança tem um corpo adoecido, ela sabe que tem alguma coisa muito errada acontecendo com ela, mas a mãe, o pai, a equipe e ninguém conta para ela. O cerco do silêncio também pode estar vindo através da criança. Eu não quero contar para a mamãe que eu estou de novo com aquela dor abdominal que me levou para internação tão longa, porque a mamãe sofreu muito durante a internação. Então, a criança é capaz também de se calar e de velar esse sentimento, esse sofrimento, por causa do sofrimento da mãe e do pai, ou da família, dos irmãos, enfim. Eu tinha para falar as particularidades do período pré-natal, que são muito importantes, mas é muito a repetição do que nós já sabemos, né? Que a gente tem que dar conta daquele ser que está em desenvolvimento, daquela gestante que tem um filho idealizado e que provavelmente ela já sofre o luto da perda desse filho idealizado, apesar de não ter havido ainda o nascimento, mas a gente tem que acolher esse fato desse sofrimento. As particularidades em período neonatal, eu acho que essa apresentação fica para vocês, depois vocês só leiam. São são as condições elegíveis para dentro da neonatologia, né, diante desses pacientes recém-nascidos que sofrem gravíssimos danos ou condições que são incompatíveis muitas vezes com a vida. As particularidades dos adolescentes, eu já falei muito sobre isso ao longo da minha fala, mas é importante lembrar, gente, e é importantíssimo lembrar, irmãos e avós, eles muitas vezes são grandes sofredores e totalmente negligenciados pelas equipes. Existe uma avó que está perdendo o neto querido, existe um irmão que não só perde o irmão, mas ele é totalmente esquecido, né, entre muitas aspas, pelos pais, porque tem um tratamento gravíssimo, tem internações prolongadas, tem múltiplas internações que roubam essa família de dentro de casa. Então, comunicação é a arte do negócio.
E as pessoas que me ensinam todos os dias da minha vida são essas, e são os meus agradecimentos eternos a esses pacientinhos todos que me ensinam todos os dias. Alguns já faleceram, outros tantos estão vivos, porque cuidados paliativos podem durar muitos e muitos anos dentro da pediatria. E esse é o meu telefone. Para todas as pessoas que quiserem entrar em contato, podem entrar. Esse é o meu pai, que foi minha prova maior que cuidado paliativo a gente pode fazer sempre, desde o diagnóstico até o último dia de vida, e trazer qualidade de vida. Muito obrigada.